Glórias a Deus. Quantos estão felizes nessa manhã de estar na casa de Deus? Aleluia. Quero que você vire para o seu irmão e diga assim: você está perdoado. Pouca convicção, irmão. Vira para o seu irmão com mais fé. Vira para ele e diga: você está perdoado. Aleluia. Eu preparei uma mensagem e Deus falou muito forte ao meu coração, e eu estava seguindo todo um fluxo para fazer uma pregação. E aí nessa semana eu tive uma conversa muito séria com uma pessoa e mudou-se o rumo da pregação. Deus abriu uma nova visão em cima de uma passagem que eu já lia e tinha um entendimento há muito tempo. Eu acho que isso é a coisa mais linda do Evangelho, sabe? Às vezes, em cima de uma mesma passagem que você sempre teve um entendimento, Deus te dá uma luz e te dá um caminho novo, para um novo entendimento. E isso é a renovação da palavra, amém? Abra para mim, Mateus 18, 23. Aleluia. Que o Espírito de Deus possa falar contigo nessa manhã. Curva a sua cabeça um minuto. Eu queria fazer uma breve oração por você. Que o Senhor possa curar os corações feridos nessa manhã. Que o Senhor possa tirar tudo aquilo que alguém já tenha dito, feito, falado, que tenha te machucado, que tenha tentado tirar a verdade que existe no seu coração, de quem você é em Cristo. E que essa palavra hoje possa penetrar no seu coração e tirar tudo isso e fazer com que fique apenas a voz do Espírito Santo sobre a verdade de quem você é. Aleluia. Acompanhem comigo. Mateus 18, coloca o 23, a partir do 23, por favor. É a parábola do credor. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seu servo. Próximo. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Próximo. Como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tende paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Próximo. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor o chamou e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Até aqui. Eu sempre li essa passagem e pensava sobre o perdoar, né? E aí, algo que sempre tocou no meu coração é uma frase até que a gente canta muito: quem muito foi perdoado, muito ama. E o que eu via nessa mensagem é que, assim, se você entende o valor da sua dívida, você sabe o quanto você foi perdoado. Isso parece muito simples, mas traz uma verdade muito grande nisso. Por quê? Às vezes eu penso: poxa, eu não tive um passado onde eu tenho um testemunho muito forte para contar, de transformação de, nossa, eu saí de um estágio A para um estágio B, sabe? Eu não tenho.
Então você pode pensar, poxa, então você pode achar que você foi menos perdoado do que o cara que já tinha matado alguém e encontrou a Cristo. Um cara na cadeia que encontrou a Cristo. Então você pode fazer tentar colocar níveis de perdão, como se isso existisse. Então você tenta ver, você fala, olha, eu fui mais perdoado do que o outro, e coisas do tipo. Então, quanto mais você entende que não existe esse nível de dívida, aí você consegue perdoar, independente do que você fez, se você teve um passado ou não. E sempre que eu li essa mensagem, eu entendia sobre perdão. Sempre. E aí eu comecei a analisar ela no seguinte aspecto. A parábola para mim tocou da seguinte forma. Quando o rei perdoa a dívida e ele vê que o servo não faz a mesma coisa, o que está transparecendo aí para mim é que o rei quer que ele tenha uma semelhança com ele. Que as atitudes que ele teve para com o servo, que ele possa refletir para outra pessoa. E isso é a coisa mais bonita que a gente, às vezes, não consegue entender. Sabe? A gente tem ministrado aqui, domingo após domingo, sobre a graça de Deus. Sobre a salvação. E hoje nós entendemos que nada é por conta da nossa meritocracia, mas sim por causa do que Cristo fez na cruz por nós. Então nós entendemos isso, que nós temos essa salvação por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Tá, só que o que eu tenho pensado, eu tenho conversado com pessoas, é que assim, tá, nós entendemos isso, que nós somos salvos, mas e agora o que nós fazemos? Como isso reflete no nosso dia a dia? Nós estamos conseguindo, além de entender que somos salvos, a gente está conseguindo refletir isso para as outras pessoas, não só que nós somos salvos, mas a forma com que a gente é tratado, a forma com que o rei nos tratou, que perdoou as nossas dívidas, a gente está conseguindo fazer isso com o próximo? Eu tive uma conversa muito séria com uma pessoa sobre redes sociais. E eu gostaria de trazer isso aqui para vocês. Por quê? A pessoa colocou, olha, estou muito chateado que eu tenho feito os conteúdos para as redes sociais. Eu tenho sido atacado de uma tal forma que eu não sei se eu devo continuar fazendo isso. E aí eu fui entender. Às vezes as pessoas colocam o seu conteúdo e se expõem de alguma forma. E como que elas são recepcionadas e o porquê que elas são recepcionadas dessa forma. Quando eu pensei nessa frase aqui, nessa ministração, eu pensei num título que seria: o que ou quem está direcionando a sua vida? Essa pessoa, no caso que veio falar comigo, ela estava numa situação em que ela já não sabia se o que ela estava fazendo era certo, se ela tinha se achado mesmo naquilo, mesmo que antes ela tinha muita certeza disso, mas ela começou a duvidar de si mesma. E por causa do que outras pessoas estavam colocando para ela. Então, após uma conversa, eu pude explicar para ela e fiz com que ela entendesse que a verdade não vinha dessas pessoas sobre o que ela era e sobre a relevância do conteúdo dela, mas do que Deus acreditava e dizia que ela era. E o que Deus tem falado hoje ao seu coração? O que Deus tem falado que você é? O que Deus tem falado sobre o seu propósito? Você já entendeu o seu propósito? A gente entende a nossa salvação, mas após a salvação, qual é o nosso propósito? O porquê que nasceu Jonatas? O porquê que nasceu o pastor Rafael? O porquê que nasceu? Por que nascemos? Sabe? E isso é um ponto muito importante. Porque quando nós vamos entendendo o nosso propósito e o porquê nós nascemos, nós vamos entendendo o porquê Cristo quer que cada vez nós sejamos parecidos com Ele. Cristo disse para nós: vocês farão obras, as mesmas obras que eu e ainda maiores. E a primeira vez que você escuta uma frase dessa, você fica meio chocado. Você fala: nossa, mas como é que a gente, na nossa pequenez, pode fazer coisas maiores que Jesus? É porque a gente ainda vê com os nossos braços, até onde a gente alcança, sabe? E a gente esquece que uma vez que o sacrifício na cruz foi feito, e nós temos o Espírito Santo em nós, já não agimos pela nossa força, mas pelo que o Espírito Santo diz que nós somos e o que nós devemos fazer, amém? Eu costumo falar com os pastores o seguinte: quando você entende a salvação, ok,
mas você não entende o seu propósito, você deixa de compartilhar com as pessoas algo muito importante, que é um pedacinho de Deus que está dentro de cada um de nós. Eu não acredito que Deus vai conseguir se manifestar na vida de uma pessoa só, porque todas as facetas de Deus, Deus é muito grande para caber numa demonstração de uma pessoa só. Você vai perceber a demonstração de amor de Deus numa pessoa, você vai perceber o conhecimento de Deus em outras. Então, cada uma tem um pedacinho de Deus. E você já conseguiu achar hoje a sua porção de Deus que você pode compartilhar com as pessoas? Eu fico pensando ainda nessa situação, como as pessoas não conseguem se achar hoje em dia e elas acabam, sobre o conteúdo de outra pessoa, tendo prazer em simplesmente denegrir aquilo que ela está fazendo. Sabe, como que pode a pessoa simplesmente ver uma outra postando um conteúdo ou fazendo alguma coisa e ela simplesmente denegrir? Irmãos, aqui eu estou falando um exemplo específico de alguém que postou algo na internet, mas leve para a sua vida da forma que acontece. No meu trabalho, eu fiz um trabalho e o cara teve prazer em simplesmente falar que aquilo é uma porcaria. Não reconhecer o que você faz. É na sua casa. Poxa, as pessoas não reconhecem. Nós passamos por situações onde nós geralmente acabamos não sendo reconhecidos naquilo que nós fazemos. E até aí tudo bem. Mas nunca permita que isso tire de você a verdade que o Espírito Santo tenta colocar todos os dias. E aí o que eu tenho ouvido também é, poxa, é legal ouvir isso, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Como que ela vem? Como que acontece isso? E é esse relacionamento, voltando à parábola, eu não consigo mais olhar para essa parábola e interpretar como perdão simplesmente, mas como faça aquilo que eu faço. Se nesse caso foi perdoar uma dívida, perdoe. Mas o que Deus tem falado hoje para você, que Ele fez, o que Ele faria e que você poderia fazer nessa situação? Aí eu vou começando a entender que o Evangelho é muito mais o que a própria palavra cristão quer dizer, que é imitadores de Cristo. Nós estamos sendo imitadores de Cristo? Pare um pouco e pense sobre isso. Como que você tem agido diante das situações? Você tem agido como Cristo agiria ou o que o Espírito Santo está falando dentro de você? Eu não sei como que essa palavra vai tocar o seu coração, mas o que o Espírito de Deus tem colocado muito forte para mim é que esse andar como Cristo quer que nós andemos é o que faz toda a diferença. Eu chego a dizer uma palavra muito forte que ficou martelando muito no meu coração essa semana, que Deus não está preocupado com os seus pecados. E se fosse antigamente, com a cabeça que eu tinha antigamente, uma frase dessa me deixaria chocado. Eu ia falar, poxa, mas então, como que funciona então? Mas Ele está preocupado em você ser um imitador dEle. Imitadores de Cristo. Porque uma vez que você imitar Cristo, todo o resto passa a não fazer mais sentido. Entende? Por isso é que a gente bate tão forte nessa tecla. Não adianta eu falar para você, olha, não pode fazer isso, ou não pode fazer aquilo. Porque sempre vai surgir uma coisa nova, que não está nas Escrituras, que é contemporâneo do nosso tempo, e que você vai ter uma necessidade de vir aqui e falar, pastor Leandro, pastor Rafael, isso pode, isso não pode. Quando a gente prega sobre sermos imitadores de Cristo, isso não tem mais necessidade. Porque as coisas passam a fazer mais sentido, porque imitando a Cristo, essas respostas vêm automaticamente. E é isso que tem falado muito forte ao meu coração. Sabe, sobre você entender quem ou o que está direcionando a sua vida. Sabe, é o que as pessoas falam que está te moldando para o que você deve fazer no dia de amanhã. Eu tenho um projeto assim. E alguém vem e fala, olha, isso daí não vai dar certo não. E você tem deixado na gaveta? Um projeto que muitas vezes pode ser até uma inspiração de Deus para a sua vida. Pode ser algo relacionado ao seu propósito. O que ou quem tem direcionado as suas ações?
Eu conheço pessoas que são direcionadas totalmente pela internet. E conversávamos, pastor Rafael e eu, sobre a queda das redes sociais, que teve há uns dias atrás, mês, sei lá. E teve pessoas que chegaram ao ponto de ficar, meu Deus do céu, 4 horas sem WhatsApp, 5 horas sem Instagram. Meu Deus, como sobrevive a isso? E aí você vê o quanto nós somos dependentes dessas redes sociais. Isso é um exemplo só, tá, gente? O que tem te prendido o seu tempo, a sua atenção, que às vezes você poderia estar fazendo algo com um propósito de Deus totalmente diferente. É rede social, é um Netflix, o que é? E eu não estou dizendo que nada disso seja errado, apenas que você tem que analisar o que tem te roubado o seu tempo e o que tem direcionado você às suas ações, sabe? Às vezes é o que as pessoas te dizem, é o que você assiste, é uma rede social que você vê, uma pessoa X que fala, esse é o caminho e você segue aquilo. Por que eu falo tudo isso? Porque hoje as perguntas que eu mais escuto são: como eu posso reconhecer a Deus? Como eu posso saber que uma pessoa é de Deus? Como eu sei que a pessoa é de Deus? Uma vez uma pessoa falou para mim, olha, eu ouvi uma música da igreja e dizia que os olhos de Deus têm chamas e coisas do tipo. Meu Deus, como é que é a face de Deus? Conta para mim. E aí eu fico pensando, o que as pessoas imaginam hoje e o que elas têm procurado? Se Deus aparecesse aqui, a gente precisaria da confirmação de uma figura física que Deus é Deus? A gente não tinha essa confirmação? E eu fico pensando, mas por que a gente tem essa necessidade absoluta de ver Deus de uma tal forma, numa imagem, no que seja? E eu penso, talvez será porque hoje as pessoas não têm enxergado a Cristo nas nossas atitudes? É muito mais poderoso você fazer algo que a pessoa fala, tem algo diferente em você. Não sei o que é, mas tem algo diferente em você. Você sabe o que é. Isso é muito mais poderoso do que você virar para ela e falar, Jesus te ama. Sejamos imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Na essência, aquilo que ele faria. Porque todo mundo que tinha uma experiência com Cristo saía diferente. Todo mundo, sem exceção. E as pessoas que têm tido contato conosco hoje estão saindo transformadas? E eu fico pensando, abre para mim, Mateus 25, 40, por favor. A ministração hoje vai ser bem rápida, como disse o pastor Rafael. Mateus 25, 40. O rei responderá, digo a verdade, o que vocês fizerem a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. É só este. Tem uma versão que fala estes pequeninos, as crianças. Então a gente tem várias passagens em que não é necessariamente que você tenha, vou fazer algo para Deus, e aí necessariamente tenha que ser algo relacionado a ministério, a igreja, 4 paredes aqui. Eu vou tocar bateria que eu estou fazendo algo para Deus. Eu vou pregar. Eu vou tocar. Eu vou servir a ceia, o que seja. Esse contexto é muito simplista e a gente já passou disso há muito tempo. O que a gente tenta pregar o tempo todo aqui é sobre sermos imitadores de Cristo. E aqui a gente fala que é como se fosse um campo de treinamento apenas. A gente vai passar algumas direções e aquilo que Deus tem compartilhado conosco, mas o evangelho acontece quando a gente sai da igreja e pisa lá fora. É lá que começa o evangelho. É lá que acontece a mágica de Deus, das pessoas serem transformadas, serem renovadas, sabe? E eu tenho comentado muito isso. E a importância disso, a importância de cada um aqui entender o seu propósito. Essa é uma palavra que a gente fala muito. O propósito especificamente, esquece coisas miraculosas, tá? O seu propósito pode ser salvar a vida do seu vizinho. O quanto nós temos compartilhado
Sabe, as redes sociais, e hoje eu estou falando bastante, porque essa semana foi essa conversa que eu tive, mas o quanto às vezes a gente coloca nas nossas redes sociais uma imagem, uma frase, alguma coisa, e a gente tem aquele sentimento de, nossa, estou fazendo evangelho. As redes sociais, elas podem nos ajudar muito, tá? Mas elas também podem nos afastar, podem nos deixar numa zona de conforto onde a gente acha que é só aquilo e tá bom. O quanto nós temos sido imitadores de Cristo. Esse é o ponto principal em que eu peguei essa ministração e que Deus estava tocando muito ao meu coração. Nós entendemos hoje o quanto é importante ter em mente que a meritocracia ela não faz mais parte disso que nós vivemos. Então já não é pelo que nós fazemos ou pelo que nós pecamos que a gente merece ou desmerece a salvação. E aí eu fico pensando, o porquê então quando a gente vai usar a mesma medida com outras pessoas, a gente não acaba usando a mesma medida que a gente foi medido, sabe? É por causa do tamanho da dívida, da gente às vezes olhar e falar assim, olha, mas beleza, eu fui perdoado de X coisa, mas isso daí que a pessoa está fazendo é um pouco mais complicado. Eu já tive conversa da pessoa tentar me colocar numa saia justa do seguinte, mas o cara que cometeu um homicídio, e aí, é salvo ou não é salvo? Então você entende que as pessoas ficam tentando criar padrões de coisas para tentar justificar se ela pode ser salva ou não, para tentar entender isso, porque a lógica de Deus ela é loucura para o mundo. E quando a gente vai entendendo isso, a gente vai amando de uma forma incondicional. Eu não sei se todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Amém? Eu queria muito que isso penetrasse no seu coração. Sabe, o que Deus tem focado muito para falar para mim é que nós temos que ser imitadores de Cristo. E quando a gente ama, assim como Ele nos amou, aí acabou. Essa é a regra do negócio, que faz tudo acontecer. O pastor prega muito que Deus não amou o mundo, Deus amou o mundo quando entregou o seu Filho, não quando Ele pensou, não quando Ele suspirou nem nada, mas Ele já amou o mundo que deu. Não é Ele amou o mundo e depois Ele deu. Não, Ele já amou o mundo que deu. Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia, tenha vida e vida em abundância. Então nós precisamos entender nessa manhã o que Deus tem direcionado nas nossas vidas. E o que eu tenho percebido é que assim, o dia a dia tem feito a gente, às vezes, não conseguir ouvir essa voz do Espírito Santo. Irmãos, eu acho lindo você ter a disponibilidade de falar com o seu pastor, de conversar com o irmão da igreja, com quem for, pedir orientação, pedir tudo. Mas não esqueçam, cada um de vocês, quem está nos assistindo, quem está aqui, tem o Espírito Santo dentro de você. E é Ele quem direciona a sua vida. É Ele quem vai te dizer o caminho que você vai seguir. É Ele quem vai te mostrar o seu propósito. E é Ele quem vai fazer cada vez mais, te dar direções para que você seja um imitador de Cristo. E para que você possa fazer a diferença nessa terra. Amém? Então assim, que você possa nessa manhã ser transformado mesmo, ser curado por essa palavra. Que o Espírito Santo, embora seja uma palavra rápida e simples, mas que o Espírito Santo possa falar ao seu coração e que você possa ouvi-lo de uma forma audível. Que você possa entender o quanto você é amado. O quanto você é amado. E o que Ele espera de você. Que essa resposta não vai vir de uma ministração, não vai vir de um pastor, não vai vir de um vizinho, de alguém. Mas ela vai vir do Espírito Santo que vai tocar no seu coração. E ela vai te direcionar. Ela vai fazer com que você seja a luz desse mundo e o sal dessa terra. E isso é muito forte, porque é você quem vai fazer a diferença. Cristo está procurando uma noiva madura. E quando eu digo noiva madura, não precisa se preocupar de tempo de igreja ou o que for. A noiva madura é a noiva que entende
que entende o quanto ela foi perdoada e o quanto ela tem que amar. E é isso que vai fazer a diferença nas suas atitudes e vai fazer cada vez mais você ser um imitador de Cristo, transmitindo amor por onde quer que você passe. Amém? Aleluia, que essa palavra hoje possa entrar no seu coração e que ela possa gerar muito fruto e que essas mudanças você perceba e que as pessoas também percebam em você. Amém? Aleluia. É isso, vamos dar uma salva de palmas para Deus?